Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estou aqui hoje para ministrar uma aula sobre bioquímica com o seguinte tema. Hoje a gente vai ver sobre a química da ressaca, ou seja, tudo que acontece no momento que a gente bebe bebida alcoólica. Nesse caso, é, nesse caso abordando mais o excesso, né? O excesso da ingestão da bebida alcoólica que causa que causa essa ressaca. Então, meu nome é Kennedy Santos Carvalho, curso licenciatura em Ciências Biológicas. Esse trabalho é para a disciplina de Bioquímica, como eu já disse, do professor Gustavo Lacorte. Então, a nossa ordem, sequência cronológica ficou da seguinte forma. Primeiro a gente vai fazer uma introdução, um ponto inicial do tema, desenvolver o tema, falar também o objetivo, né, a metodologia acerca desses processos e como acontece, e depois, em seguida, a gente vai concluir e, e fecha com as referências que foram utilizadas para esse trabalho. Pois bem, na introdução, com o seguinte tema, né, que eu já comentei no início, a química da ressaca. Então, para a maioria das pessoas, a ressaca é o preço a pagar por uma noite de bebedeira. No entanto, ainda não sabemos exatamente o que as causa. Neste trabalho, a gente vai observar o que acontece com o álcool no seu corpo e alguns dos principais suspeitos de causar sua ressaca. Em seguida, a gente vai ver acerca dessas informações. Como já foi abordado, então, né, na introdução, o objetivo desse trabalho é entender os efeitos da ressaca no organismo, os possíveis processos bioquímicos envolvidos nesse distúrbio e como eles acontecem, e principalmente o comportamento do organismo, do sistema imunológico, com todas essas mudanças e esses efeitos. Pois bem, então para falar de ressaca, a gente precisa saber primeiro como é produzido o álcool, o produto dessa equação, né? Que é o álcool que causa a ressaca. Então, na produção do álcool, ou propriamente dito o álcool, ou etanol, ou álcool etílico, a, a todo composto orgânico que possui uma hidroxila ligada a um átomo de carbono saturado, trata-se de um líquido incolor volátil com cheiro e sabor característicos, produzido por fermentação de substâncias açucaradas ou amiláceas, ou mediante métodos sintéticos, ou seja, produzidos industrialmente. É um composto orgânico que possui, como já foi dito, possui uma hidroxila ligada a um átomo de carbono saturado. O líquido incolor, volátil, com cheiro, sabor característicos produzidos por fermentação dessas substâncias. Né? Ele é obtido industrialmente a partir de três processos. Pode ser pelo petróleo, né, com forma de o eteno, o gás resultante do craqueamento do petróleo, produz o álcool por hidratação. Outro processo também pode ser produzido pelo carvão,
o carvão coque que é transformado em carbureto, este em acetileno, em etanol e por último reduzido ao etanol. Ou seja, acontecem diversos processos bioquímicos nesse entorno de produção através do carvão também. E o último processo que se obtém o álcool através de carboidratos, ou seja, os micro-organismos. No caso, a mais comumente utilizada, né, que é a Saccharomyces cerevisiae, provinda da cana-de-açúcar, e também pode ser obtida a partir da uva e da beterraba e de diversas outras frutas e vegetais. É fermentada e transformada em álcool. Agora a gente vai entender, basicamente, o que acontece com o álcool no nosso organismo. Então, primeiramente, como o álcool é uma substância polar, ele se mistura com a água muito rapidamente. Então, quando ingerido, tem algumas partes do corpo, tem algumas partes do corpo que ele chega muito mais rapidamente do que em outras. No caso, se a pessoa não tiver alimentado, ele pode chegar muito rapidamente ao cérebro também. Alguns dos órgãos que são mais afetados pelas concentrações elevadas de álcool, perdão, é o cérebro, como eu já disse, os músculos, o coração, o fígado e os rins. Mas o órgão em que ele afeta mais é o fígado, por conta dos processos de metabolização em que acontece lá. No fígado, a enzima álcool desidrogenase converte etanol em acetaldeído. Mais adiante a gente vai entender como acontece esses processos. A enzima, a enzima aldeído desidrogenase então converte o acetaldeído em acetato. Em seguida, o acetato é decomposto em dióxido de carbono e água, e então ele é eliminado pelo corpo. É importante lembrar que 5% desse volume alcoólico ingerido é, é liberado através da respiração, pela respiração, e todo o restante é eliminado pela urina. Em média, o fígado decompõe o álcool na taxa de uma umidade de 8 gramas ou 10 milímetros de álcool puro a cada hora. Como eu já disse, né, esses são os órgãos em que, em que, o, as altas concentrações de álcool chegam mais rapidamente e causam danos gravíssimos para esses órgãos, em especial o fígado, como já disse que faz onde acontecem as metabolizações. Como já foi dito antes, nessa imagem a gente vê o processo a cadeia de processo de transformação do etanol a etanol,
primeiro do etanol obtendo o álcool etílico, depois do etanol transformando em acetaldeído e o etanoato que é convertido a acetato no final desse processo. Aqui acontece um aumento do número do monóxido de carbono no decorrer de cada uma dessas transformações que a gente foi analisando no começo, anteriormente. No nosso organismo, o que acontece, esses processos que acontecem são da seguinte maneira: a desidratação, por exemplo, durante a intoxicação alcoólica, há a liberação do hormônio antidiurético, no caso o ADH, vasopressina diminui, aumentando a micção. O álcool tem um efeito diurético no corpo, o que aumenta a produção da urina, como já foi dito antes, né? Maior parte do álcool ingerido é eliminado pela urina. A desidratação induzida pelo álcool foi sugerida como causa de alguns sintomas de ressaca, que pode ser, né? De acordo com algumas pesquisas, sugere que não é um fator tão importante assim, mas porém sendo causador, mas não tem tanta importância. No processo do acetaldeído, o que acontece é o seguinte: o acetaldeído é rapidamente convertido em acetato no fígado. O disulfiram, um medicamento que é utilizado acima para controlar, utilizado para controlar esses níveis altos de álcool no sangue. Um medicamento que pode auxiliar no tratamento do alcoolismo, que ele atua inibindo a degradação do acetaldeído, produzindo sintomas desagradáveis semelhantes ao da ressaca, né? Isso que acontece quando a pessoa que ingere muito álcool acaba ingerindo esse medicamento. O acetaldeído, que é produzido pela degradação do álcool, tem efeitos tóxicos que podem causar sintomas de ressaca. No entanto, a concentração de acetaldeído não se correlaciona significativamente com a gravidade da ressaca. Os congêneres relacionados a esse processo, quantidades muito pequenas de metanol são encontradas em muitas bebidas alcoólicas. Esses congêneres são compostos diferentes do etanol em bebidas. Isso inclui álcoois como metanol, que se decompõe em formaldeído tóxico e ácido fórmico. Esses congêneres podem aumentar a gravidade da ressaca. Quanto ao sistema imunológico, as citocinas são pequenas proteínas que, quando liberadas por células que afetam outras células, desempenham um papel importante no sistema imunológico. O que quer dizer isso? Essas citocinas aumentadas pelo consumo de álcool, em particular as mudanças na concentração de IL-12 e IFNY, mostram correlações significativas com a gravidade da ressaca. Ou seja, são fatores que acontecem no sistema imunológico com ingestão de bebida alcoólica.
Então, o que a gente entende com esses processos é que é basicamente uma questão de equilíbrio da reação que favorece a formação de etanol. Mas, no caso, a oxidação que acontece prossegue graças à conversão de acetaldeído em acetato, que catalisado pelo acetaldeído desidrogenase. O acetato, o acetato origina a acetil-CoA. E é nesse ponto que o meta, é nesse ponto que é nesse ponto que o metabolismo de etanol se confunde com o de carboidratos, lipídios ou proteínas, que também originam acetil-CoA. Dessa forma, o consumo moderado de bebidas alcoólicas é apenas com a ingestão de mais proteínas, mas enquanto que o consumo exagerado de bebida alcoólica, além de, além de, além de nem sequer seu conteúdo calórico ser aproveitado pelo organismo, acaba o próprio organismo acaba seguindo uma via metabólica minoritária que oxida o etanol sem produzir ATP, ou seja, a molécula que armazena energia no organismo. Então, a ingestão de etanol por um longo período determina a indução de outras enzimas. Assim, a ingestão de grandes quantidades de álcool, como no caso do alcoolismo crônico, traz inúmeras consequências para a saúde do indivíduo. Para concluir, para concluir, a gente vai ver alguns fatos interessantes sobre o surgimento da bebida alcoólica. Quanto ao surgimento da bebida, surgiu na pré-história, mais precisamente no período neolítico, com a invenção da agricultura e da cerâmica. A partir de um processo de fermentação natural ocorrido há aproximadamente 10 mil anos, o ser humano passou a consumir e atribuir diferentes significados ao uso do álcool. Os celtas, gregos, romanos, egípcios e babilônicos, que registraram de alguma forma o consumo e a produção dessas bebidas alcoólicas. Entre beber moderadamente e beber excessivamente, o ideal e mais adequado é beber moderadamente, porque nesse caso, pode haver um ganho calórico a mais e não prejudica o organismo nem as funções metabólicas. Em contrapartida, que bebendo excessivamente não há ganho calórico, atrapalha totalmente o metabolismo, seguindo por vias minoritárias distintas, e também não há, no final do processo, a produção do ATP, que é a molécula de energia do corpo. E sem falar também que bebendo excessivamente prejudica não só fisicamente o organismo, prejudica totalmente a segurança. Por isso, existem muitas leis e penalidades severas relacionadas ao consumo de álcool, junto com a direção. E a cada ano que passa, as leis estão duramente mais desastrosas para os usuários e consumidores. O ideal, então, para concluir, é que beber moderadamente é o ideal. É isso, alunos. Bons estudos e até a próxima.